conversa hoje vai partir de algo que de fato aconteceu e que eu entendo como interessante a gente dividir para conversarmos sobre educação, que é o foco dos meus últimos vídeos. Vejam, a situação baseada em fatos reais é a seguinte: um cidadão, classe média baixa, mas classe média, estava sem levar seu filho à escola há uns 2 meses. E então foi chamado para se explicar o porquê desta ausência, e ele nos diz que não traz o filho porque ele tem 3 empresas e que, portanto, ele pode sustentar o filho e no futuro o filho pode se autossustentar-se. Portanto, era interessante que o filho já começasse a conhecer o funcionamento das suas empresas para que ele se tornasse no futuro um empresário quanto o pai. Isso que não é um grande empresário, um micro, pequeno empresário, mas esta é a visão. E aqui eu estou enfeitando um pouco, né? Mas aproximadamente o que aconteceu, ele diz mais ou menos assim no final: e quero ver quem vai na minha casa retirar o aluno, o meu filho, da sua cama, né? Então, aqui temos algumas reflexões antes de tudo. Uma reflexão pedagógica, social, cultural, possível de se fazer, que é subliminar. Este pai está dizendo que a educação, a formação escolar, a formação acadêmica só serve para garantir o sustento. Como esse menino, em tese, já tem o sustento, por óbvio, ele não precisaria mais sequer estudar. Percebam que há uma linearidade na cabeça desse cidadão, de que estudar é ganhar dinheiro. Se já tem dinheiro, não precisa mais estudar. O que é, evidentemente, um absurdo do seu ponto de vista sociológico, psicológico, pedagógico, educacional, um absurdo. Porque é evidente que as pessoas levam seus filhos à escola porque desejam que este filho entre em contato com a convivência, com a fraternidade, com o companheirismo, com a troca de experiências com os outros colegas, com os professores, com adultos. Levam os seus filhos para a escola para aprender que existem regras, que existem liberdades e menos liberdades. É preciso, né, as famílias entendam que esses filhos, que esses alunos aprendam a dialogar, a conversar, a trocar ideias. Também a sociedade deve entender, e já entende, que a própria sociedade produz conhecimento, produz ciência, produz tecnologia, produz filosofia, produz sociologia, produz literatura, arte, enfim, produz uma gama de conhecimento, e é tão grande essa gama de conhecimento que é necessário criar espaços para a troca de experiências no âmbito destes conhecimentos, da ciência, da tecnologia. Porque se a criança pudesse ficar em casa, não teria não só acesso a essa formação de contato com outros seres humanos diferentes da sua família, mas também perderia o contato com as diversas áreas do saber. Também perderia contato com uma forma de conhecer o conhecimento desenvolvida pela escola. Né? Escola que é milenária, escola que tem know-how, tem conhecimento sobre como conhecer o conhecimento. Percebam? É preciso uma técnica, é preciso aprender a ter hábito, é preciso aprender a aprender, é preciso aprender a ter hábitos. Quanta coisa se aprende só na ideia da criança sair da sua casa e ir para a escola. Bem, o pai também pergunta quem tirará meu filho da cama? E eu fico com a pergunta quem, né? Mas não quem vai pegá-lo, que eu respondo também, quem vai pegar essa criança, mas quem é responsável por essa criança? Tá? Quem é responsável por levar a criança na escola? Vou deixar a Constituição Federal por último. Mas vamos pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto no artigo 22 quanto no artigo 5.5, né, nós temos a ideia de
primeiro, os pais. Os pais. Quem são os pais? Claro, os responsáveis, né? Tem que levar e tem o dever de matricular. Então a pergunta, quem é responsável? Os pais ou as pessoas que respondem por essas crianças. Qual deles? Ambos, né? São as pessoas responsáveis pela criança. Na falta de um, o outro supre. Se o pai, se o Joãozinho não matricula, a mãe, a Mariazinha, a Catumbina, ou a outra pessoa vai ter que ir lá e fazer essa matrícula. Vejam, por quê? Mas por que isso? Porque a prioridade é a criança. A prioridade é defender o direito da criança de ter acesso a tudo isso que eu falei. Mas é só da família? É só dos responsáveis? A LDB nos ajuda. No parágrafo 2º, ela vai dizer: família, Estado, sociedade, eles têm, essas instituições em conjunto têm que defender o direito à educação. Ora, esse pai quando diz, quem vai tirar a criança da cama? Bem, primeira responsabilidade é dele tirar a criança da cama, mas junto com ele nós temos a sociedade, nós temos os órgãos públicos, nós temos o Estado, né? Então, percebam que nesta visão monocromática, linear e empobrecida de estudar e ter dinheiro, se eu tenho dinheiro eu não preciso estudar, essa questão pobre não tem sustentação. E quando nós vemos a quantidade de famílias que não matriculam seus filhos com 4 anos, nós percebemos a importância da legislação. Temos ainda, lá no artigo 55, nós temos ainda, ratifica ainda lá na LDB, que vai dizer pais, parentes, responsáveis, né? Alguém tem que responder para essa criança. E percebam de tudo isso que eu digo, do ECA e da LDB, que em nenhum momento diz assim, mas a criança quer ir à escola? Ou o adolescente quer ir à escola? Não, ele está apontando que a pergunta é, ele vai ou não vai para a escola? É para o responsável, é para o adulto, é para o Estado. Essa pergunta é feita para o Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público está fazendo o que se aquela criança não está indo? Né? Então, a ideia é que os adultos devem defender essa criança da ilusão de que a escola é ruim. Devemos defender essa criança da ilusão de que ganhar dinheiro substitui a escola, da ilusão de que se aprende de qualquer jeito, de qualquer lugar, basta estar vivo e teremos acesso às ciências e às tecnologias, né? Temos que defender a criança, o jovem, de que o Google é o professor ideal, é preciso a escola, e a legislação está preocupada com isso. Esse pai também me pergunta, mas até quando que é obrigatório isso? A Constituição Federal, no artigo 208, ela fala na educação básica, né? E a educação básica, em termos de idade, é dos 4 aos 17. Então, dos 4 anos aos 17 anos, a sociedade, a escola, a família, o pai, a mãe, o responsável, tem que conduzir essa criança para a escola, porque é um direito social, está lá no artigo 6º, é um direito social, é um direito que foi desenvolvido, pensado desde a Constituição a essas, também a LDB, enfim, como eu estava dizendo antes, foi desenvolvido essa metodologia de cobrança dos adultos para que a sociedade continue se desenvolvendo no mais alto grau de qualidade intelectual, máximo possível. Nós não podemos negar, nós, eu, pai, mãe, enfim, né, as pessoas não podem negar aos pequenos o acesso a tudo que se está criando,
tudo que se cria, que se está criando, se está pensando, toda a literatura, enfim. Eu consigo imaginar as pessoas que estão me ouvindo perguntando: tá, e daí, professora Milka? E se esse responsável, esse adulto na relação, não levar essa criança com 4, 5, 6, 7 anos? O que acontece? Bom, vamos começar lá pelo ECA. O ECA, lá no seu artigo 249, ele fala da possibilidade de multa. Então veja, começa do leve. É possível uma multa, ou seja, a criança não vai, a escola comunica, a família insiste, vai para o conselho tutelar, insiste, não consegue, vai para o Ministério Público, não consegue, a coisa vai complicando. Chega um ponto em que pode-se arbitrar uma multa para essa família. Claro que vai passar, né, por um, vamos dizer assim, por um caminho. Lá no artigo 5º fala numa espécie de caminho, lá na LDB, né? Uma espécie de caminho. Então, é escola, Conselho Tutelar, Ministério Público, ou seja, todas as instituições vão sendo chamadas aos poucos para que elas possam responder, né, por esse descaminho, vamos dizer assim, feio, né, descaminho, por esse desvio de conduta, né, em relação à criança. Também, aí está no Código Civil. O Código Civil vai falar também na perda do poder familiar. Depois de todos esses caminhos, ainda não teve jeito, corre-se o risco da perda do poder familiar. Eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que são as possibilidades que isso possa culminar numa perda do poder familiar, multa, perda do poder familiar. E no Código Penal, que é o mais famoso, bota lá no Google, aparece, é o 246, que vai falar então, né, o 246 que vai falar em prisão, né, da pessoa responsável ou das pessoas responsáveis, porque se não está um responsável, tem que ter outro, ou seja, o pai e a mãe se separaram, não importa, né, os dois respondem. Então percebo que até isso pode acontecer, prestação de serviço à comunidade, enfim. Então assim, e se não fizer? Né? E se não fizer significa que o Estado vai entrar em movimento e vai começar a correr atrás do prejuízo. Que prejuízo, professora Milka? Prejuízo à criança. Então a criança não está sozinha nessa. O adolescente não está sozinho nessa. Mesmo parecendo que eles estão sozinhos, não estão. Mesmo que eles digam, eu não vou levantar lá 6, 7, 8 anos, eu não vou levantar, estou com preguiça. Mesmo que ele diga isso, ele não está só. Está o Estado, está a família, tá as instituições, tá a justiça, tem bastante gente, CPF, e bastante gente, instituições públicas obrigadas e interessadas em fazer com que a criança esteja na escola para o bem dela. Portanto, fica aqui essa nossa conversa para que mais ou menos rapidinho se possa ter uma ideia do que significa não levar a criança na escola por dolo. E é interessante, dolo, né? O dolo quer dizer a intenção de não levar a criança na escola. Eu, responsável, não quero. Isso é crime. Eu não quero levar. Por isso. Eu não quero. Não é crime, evidente. Estava doente, estava machucada, fez uma viagem justificada. Então, tem a falta justificada. Mas é outra coisa. Nós estamos falando do dolo, né? Eu quero cometer o crime. Eu quero não levar essa criança à escola. Certo? Um abraço e até a próxima.